Uma coisa boa, uma ruim, uma nova e uma coisa velha. 4 coisas, sempre o tema original. Não perca tempo e veja logo o nosso canal. Olá, Sociedade de Consumo Pop, estamos de volta com 4 coisas e hoje vamos falar do grande caçador de criaturas, o caçador de monstros, Simon Belmont, e a franquia Castlevania, uma das mais famosas séries de videogame. Vamos falar de Castlevania logo depois da vinheta, segura aí! Coisa velha aqui no 4 Coisas, falando então de Castlevania, que é a mistura de Castelo e Transilvânia, óbvio. E falando em Transilvânia, é a casa, né, do Vlad Tepes, do grande Drácula, que é o grande vilão desse jogo de plataforma e ação criado pela Konami e lançado a princípio para o Nintendo Famicom, que ele tinha um acessório onde podia colocar disquete. Então ele foi lançado primeiro em disquete para o Nintendo japonês. Logo depois foi uma versão para os computadores, para o MSX2, e em seguida ele foi lançado em 1987 na plataforma Nintendo, no NES, na Europa e nos Estados Unidos, fazendo um baita sucesso. E ele está aqui, Castlevania, o jogo original do Nintendo 8 bits, que existe Castlevania para praticamente todos os sistemas e todas as gerações de videogames até hoje. A parada fez muito sucesso e começou tudo aqui nesse jogo que a gente vai dar uma olhada. Que você controla esse personagem, o Simon Belmont, que tem o seu chicote. É um jogo de plataforma, daqueles que você pula, passa obstáculos e destrói monstros e tal. Você, não só o Drácula, também enfrenta diversas criaturas mitológicas. E na história de Castlevania, o Conde Drácula, ele acorda de 100 em 100 anos. E de 100 em 100 anos, um membro da família Belmont precisa confrontá-lo e levá-lo de volta ao seu sono eterno. E é a história desse jogo aqui, que é um clássico, é um jogo bem legal. E o Nintendo acertou mais uma vez, o Nintendo fazendo um jogo bem interessante dentro das suas possibilidades. E como eu falei, esse jogo vai reunir uma família muito grande, muito variada de versões. E a gente vai ver algumas delas nas próximas coisas aqui no 4 Coisas. Falamos de Coisa Velha, Castlevania, o jogo original para o Nintendo 8 bits. Coisa velha aqui do 4 Coisas. Porém, nem tudo são flores no mundo de Castlevania, também muita coisa ruim foi produzida usando o nome Castlevania, como por exemplo, você deve estar imaginando que eu vou falar aqui do segundo jogo, Simon's Quest Castlevania 2, que foi lançado também pelo Nintendo 8 bits e é famoso por ser ruim, porque ele tem vários problemas. Primeiro, eles quiseram dar um desenvolvimento maior para o jogo, então deixou de ser um jogo só de ação e plataforma, mas também um jogo de exploração. Tem várias coisas escondidas, portas e tal, que são bem difíceis de descobrir e tornam o jogo com uma dificuldade muito elevada e muito complicado. Outra coisa que comentam muito desse jogo aqui é que ele tem várias paradas, ele tem várias pausas durante o gameplay, onde você espera ficar de noite, o dia vira noite, noite vira dia. Porque na história o Simon ele tá com uma maldição e ele precisa despertar o Drácula ele mesmo para depois matar o Drácula de novo, né? Ele se livraria dessa maldição. E cada vez que a noite chega, a maldição se manifesta e as coisas pioram pro Simon, mas demora 10 segundos para essa passagem de noite pro dia. Isso acontece toda hora no jogo e atrapalha bastante o ritmo dele. Mas como esse jogo aqui já foi muito falado, todo mundo já falou que esse jogo é uma porcaria, não vamos falar dele não, vamos falar de outra coisa, como desenho animado. Capitão N! Se você tem por volta de 30 anos, você deve lembrar desse desenho aqui passando na televisão. Capitão N. Ele é um desenho feito pela Nintendo apenas para vender produtos e acessórios do Nintendo. Assim, a Nintendo tem essa grande mania, né, de fazer produtos porcaria, mal desenvolvidos, extremamente apelativos, com o único propósito de vender jogo e vender acessório. E Capitão N talvez seja a maior manifestação disso. Porque é a história de um cara que ele é absorvido para o mundo de videogames, quando ele está jogando seu Nintendo, com a sua pistola do Nintendo, com a sua Power Glove do Nintendo, com os seus acessórios todos do Nintendo. Ele é jogado nesse mundo, ele encontra vários personagens do videogame que estão lá.
Só que os personagens são pessimamente adaptados. Pessimamente adaptados. Como, por exemplo, o Mega Man, que é ridículo. Não tem nada a ver com o Mega Man. Mega Man, você lutou corajosamente. Tem sido um grande prazer servi-la. E também ele, o Simon Belmont, do Castlevania, também se encontra aqui nesse desenho, o Capitão N. Bem-vindos a Castlevania. E ele foi ridicularizado ao extremo. Cara, o Simon Belmont, de um cara motherfucker, grandalhão, brucutu, matador de vampiro, ele vira um mofadinha, cara. Ele vira um cara coxinha. Tá no queixo gigante nele, quero dar uma olhada nos melhores momentos do Simon Belmont, o grande caçador de vampiros, no desenho do Capitão N. Simon, tem sido nossa âncora nesta longa e terrível tempestade. Eu sei disso. Queria que isso não terminasse assim. Não perca as esperanças ainda, princesa. Simon, quer me largar, por favor? Existem outros poderes além dos que você... A lenda de Videolândia diz que um jovem guerreiro de outra terra virá para o nosso mundo e irá conduzi-la à vitória. Nintendo, que porra é essa? Como é que você pega um personagem maneiro desse, pega um personagem motherfucker desse e transforma no Johnny Bravo? Como isso foi acontecer? Por quê? Por quê? Vai levar lightsaber na orelha assim? Coisa nova do Quatro Coisas sobre Castlevania. Falamos aqui dos jogos, né? Os jogos originais de Castlevania. Falamos do 1 e do 2. Temos que falar do 3, que é um dos meus preferidos. Joguei muito, que você podia usar 4 personagens diferentes. Entre ele, o Alucard, o filho do Drácula, que é nada mais nada menos que Drácula, ao contrário, né? Alucard. Mas voltando ao assunto, falando de Castlevania, os últimos 2 jogos lançados na franquia Castlevania são, na verdade, um reboot. Vários Belmonts tiveram a sua chance de enfrentar o Drácula. Eles zeraram tudo e começaram de novo com o Lords of Shadow. Nós temos aqui Lords of Shadow 2, Castlevania Lords of Shadow 2, que é a segunda aventura já nesse reboot, onde na primeira nós tivemos Gabriel Belmont lutando contra o Drácula, e nesse segundo aqui eu achei muito legal por 2 motivos. Primeiro, você tem pela primeira vez a chance de jogar com o Drácula, de ser o Drácula, e também por ele se passar não só numa época medieval, mas também trazer os personagens para uma época atual. Então eles andam numa cidade moderna e dá uma cara muito legal. E pela primeira vez também é um cenário aberto, a gente tem um cenário em 3D aberto. No primeiro foi criticado por ser muito linear, nesse segundo você tem bem mais liberdade para atuar dentro do cenário de Castlevania. Então daqui, Castlevania Lords of Shadow 2, o último jogo lançado na franquia Castlevania, foi lançado em 2010, já tem 4 anos, mas enfim, é a coisa mais nova que a gente tem. Há boatos, uma pré-produção de um filme de Castlevania, ainda não tem nada garantido, não tem nada certo ainda, mas existem boatos de que estão produzindo, estão querendo fazer um filme de Castlevania, mas enquanto a gente espera, você pode conhecer ou reviver o fenômeno Castlevania através desse jogo aqui, Lords of Shadow 2, coisa nova aqui do Quatro Coisas.
Falando então de uma coisa boa sobre Castlevania, eu trouxe pra vocês aqui não só videogames, vamos falar também de action figures, como essas action figures sensacionais de Simon Belmont, que está aqui na sua versão clássica, né, na sua versão não japonesa de Simon Belmont, que parece um membro do Manowar, aqui vem com um chicote. O chicote mágico, né? Esse chicote aqui foi feito sob medida para os Belmonts combaterem os vampiros. Inclusive eles têm uma alma, a alma de uma esposa de um dos Belmonts que foi transformada em vampiro, ela tá aqui fundida com o chicote. O chicote que se chama Vampire Killer. Tá aqui o Simon Belmont, que vem também com outras armas, a espada dele aqui na cintura. Temos a faca, que são as armas que ele usa, né? Que ele vai trocando durante o jogo. Também temos a cruz de combate, aquela cruz que ele joga, que vai rodando. Temos também o mangual, aqui, né? O chicote com a bola de ferro. E também as velas, que é uma daquelas, que é a estrelinha do Castlevania, né? Ele vai recolhendo velas durante o jogo, ela tá aqui. Além do Simon Belmont, também temos ele, o Conde Drácula, está aqui também no action figure muito maneira, o Draculão tá aqui. Não sei se você sabe, mas o Drácula do Castlevania é o Drácula do Bram Stoker. Inclusive, o romance do Bram Stoker está incluído na cronologia oficial do Castlevania. A gente tem aqui o Conde Drácula bem legal, com a roupa muito foda, a capa e tal. E ele tem algumas histórias legais, como o relógio aqui de pulso, que até abre. Ele tem essa criatura maligna aqui, que é um olho gigante. E também o morcegolino, o Drácula vira um morcego, você pode deixar ele aqui e tal, do lado do seu Drácula. Então action figures bem maneiras, fantásticas, com os personagens principais, o grande vilão e o grande mocinho do Castlevania original, Simon Belmont e Vladimir Tepes, o Conde Drácula. Coisas boas aqui do Quatro Coisas. Então é isso aí, Sociedade de Consumo Pop, esse foi o 4 Coisas sobre Castlevania. Falamos aqui dessa série de jogos bem famosas e os nerd pira, os gamers pira quando eu falo de videogames aqui no 4 Coisas. Esse foi pra vocês, mostramos aqui Castlevania original, mostramos o último jogo a ser lançado, mostramos action figures muito fodas e essa porcaria desse desenho do Capitão N que mostra o Sabe-o-Monte todo descaracterizado. Lembrando que o 4 Coisas é patrocinado pela Korova, que deu essa camiseta aqui pra gente, que você pode ganhar. É só dar uma olhada lá no Patreon do 4 Coisas que você descobre como participa. Dá uma olhada também no site da Korova, que tem outras opções de camiseta. A gente volta semana que vem com mais 4 assuntos da cultura pop, uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa velha e uma coisa nova aqui no 4 Coisas. Tchau!